Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 14/2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos ônibus de transporte coletivo municipal de passageiros pararem no ponto de ônibus em horários e itinerários que se especifica. Autoria, vereador Juarez Araújo. O projeto está em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos assiste aí na sua casa, através da TV Câmara, da internet, do Facebook, mais uma vez, o meu bom dia a todos. Eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto que é aí da nossa autoria e pedir aí a atenção dos nobres pares aí, vereadores e vereadoras, por gentileza, se puderem, com muito carinho, avaliar a nossa proposta aqui de projeto. A gente agradece desde já em nome da população de Jacareí. O meu projeto diz o seguinte: esta lei estabelece as seguintes normas para embarque e desembarque de passageiro do transporte público coletivo do município de Jacareí, de acordo com os itinerários dos ônibus. No inciso 1º aqui, nas linhas que transitam pela região central da cidade, no período compreendido das 21 horas até as 5 horas da manhã. Fica obrigatória a parada dos ônibus em todos os pontos solicitados pelos usuários, tanto aqueles que estejam dentro dos veículos, como os que estiverem aguardando nos pontos. E nos domingos e feriados, essa obrigatoriedade se faz durante todo o período de duração das linhas urbanas. No inciso 2º, nas demais linhas existentes no município, em qualquer horário de circulação, os ônibus deverão parar em todos os pontos solicitados pelos usuários. Isso foi do artigo 1º. Vamos do artigo 2º agora. As empresas concessionárias de serviço de transporte coletivo municipal de passageiro deverão orientar seus motoristas para que se cumpra a determinação contida nesta lei. E no artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Quero ler um trecho da mensagem também, que diz assim: este projeto visa auxiliar na qualidade do serviço prestado para a população que utiliza o transporte público municipal, pois o revezamento que hoje ocorre no centro da cidade, de parada de ônibus de algumas linhas em pontos específicos, se faz por conta do alto fluxo de veículos principalmente nos horários de pico, para que não se prejudique o trânsito e que haja maior fluidez do tráfego na região central. Entendemos que os horários e dias propostos pela presente propositura de parada obrigatória dos ônibus em todos os pontos centrais não prejudicará o trânsito do município, visto que, nesses períodos, o fluxo de veículos é muito pequeno. E em contrapartida, existem muitos ônibus, ou seja, existem muitos usuários do transporte público que necessitam se deslocar por longas distâncias, inclusive no período noturno, para conseguirem chegar ao local de acesso ao seu ônibus.
Não raras vezes, esses usuários, por conta da distância de deslocamento até o ponto onde devem pegar sua condução, acabam perdendo seu transporte e, assim, chegam mais tarde em suas casas. E também ficam mais tempo exposto às ações do tempo e às abordagens de maus elementos. Reafirmamos nosso entendimento de que, no período noturno dos dias úteis e durante todos os domingos e feriados, não existe fluxo de veículos que justifique a alternância dos pontos de parada. Então, a propositura objetiva oferecer maior segurança e acessibilidade, para o transporte público coletivo, com o intuito de melhorar a qualidade do serviço prestado a todos os usuários. Portanto, senhores vereadores e vereadoras, eu confesso que eu não fiz nenhuma conversa com nenhum de vocês ainda com relação à votação do projeto, mas vocês podem ficar à vontade, e aí eu peço desde já o voto favorável, que esse projeto não vai atrapalhar de maneira nenhuma o trânsito da cidade, muito menos a empresa também. Por quê? A empresa ela já passa naquele caminho. Então, hoje, o que acontece? Ao invés de ele parar na praça vou dar um exemplo aqui, Praça do Rosário e Praça Conde Frontin. E hoje eles não fazem isso. A maioria deles, das linhas, para do Rosário e pula Conde Frontin e para na rodoviária. Veja bem, aí a pessoa tem que se deslocar, se ele estiver na Conde Frontin, para a rodoviária. Então, nesse caso, essa propositura, ele está dizendo, presidente Abner, que a partir das 21 horas, que não vai mais atrapalhar o trânsito, porque vejam bem, eu não estou aqui criticando o projeto que existe hoje, porque é uma cidade de 368 anos, a nossa, uma cidade bem antiga, com um centro, claro, bem pequeno, ruas estreitas. Se você liberar isso durante o dia, muita gente vai dizer assim, puxa vida, mas por que não bota o dia inteiro? Os governos, os governantes, ele tem que trabalhar para todos, Então, se ele implantar uma coisa dessa, voltar a parar em todos os pontos durante o período diurno, durante o dia, o que vai acontecer? Para na Praça do Rosário, você vai travar o trânsito ali para trás. Para o meia dúzia de ônibus não comporta, infelizmente o centro não comporta. Se você para na Conde Frontin, você vai travar todo o trânsito também naquele pedaço, porque também é muito estreito o curso ali para poder acomodar meia dúzia de ônibus ou mais. Então, foi muito bem feita a lei quando fizeram, para poder alternar ela, porque, infelizmente, nós não temos estrutura no centro da cidade para acomodar esses horários durante o dia. Mas, a partir das 21 horas, acredito eu, e tenho feito pesquisa, claro que eu não fiz a todo o projeto, que não vai atrapalhar ninguém, porque além de não ser mais horário de pico, não ter muitos veículos na cidade mais, também a partir das 19 horas, tem muitos ônibus também, e o Paulinho dos condutores sabe muito bem disso aqui, que trabalhou na empresa, que muitos ônibus são recolhidos já para a garagem, nesse período noturno. Então, não está mais todo mundo na rua também. Então, com certeza, isso só vem beneficiar as pessoas. Isso foi um pedido de várias pessoas que saem correndo no horário que sai do serviço do centro da cidade, ou mesmo das fábricas do entorno, correndo para tal ponto, e muitas vezes perde o horário do ônibus, porque o ônibus não para em todos os pontos. Então, eu gostaria de pedir aqui a atenção de todos, e avaliem direitinho, com muito carinho, que vocês, votando favorável, vocês também fazem parte desse projeto, é claro. Esse projeto foi elaborado por mim, mas a partir do momento que cada vereador votou junto com ele também, e implanta, é uma coletividade, é um projeto que a Câmara de Jacareí aprovou, e aí para o bem da nossa população, tá bom? Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Quero informar aos telespectadores que hoje o vereador Luiz Flávio se ausentou dessa sessão para resguardar aí a sua saúde, porque uma de suas assessoras testou positivo para a Covid-19. Então, gostaria de informar os vereadores aqui, vários já estão sabendo da ausência dele, do motivo, mas informar os telespectadores, o Luiz Flávio não participou da votação do primeiro projeto, não participará da votação deste, e por conta desse contágio no seu gabinete. Então,
ele ficará afastado e provavelmente apresentará ainda hoje o teste do Covid-19 para ele. Então é importante proteger a vida dele, proteger a vida dos vereadores aqui também e da sua família. Bom dia a todos. Esse projeto que está aqui na casa, eu quero deixar bem claro aqui à população. Eu fiz um pedido de informação para a Mobilidade Urbana, dia 19/4/2017. Por que os ônibus não param em tudo quanto é ponto da cidade? Aí também eu fiz no projeto, eu fiz também um requerimento. E nesse projeto eu fiz uma emenda, porque é de lei o vereador fazer emenda, a população sabendo, é de lei o vereador fazer emenda em cima do outro projeto do vereador. Aí eu fiz uma emenda do vereador Valmir, artigo 1. Os ônibus do transporte público coletivo municipal ficam obrigados a parar em todos ponto existente em seu respectivo itinerário para embarque e desembarque de passageiro. A verdade, ele tem que parar em tudo quanto é ponto. Porque esse projeto aqui, do ator Juarez, ele é das 9 horas até as 5 da manhã. Nós não temos ônibus até as 5 da manhã na cidade. Que eu saiba, até mais ou menos 00:30. Só que ele não vai favorecer os cadeirantes, que andam de moleta. Por exemplo, o pessoal sai lá da Lagoa Azul 2 e 1, que lá já tem 3 bondão. Chega no centro da cidade, ele não para ali na Cruz de Fontim e para lá na rodoviária. Eles têm que voltar a pé ou de cadeira de roda para vir na Cruz de Fontim. Os ônibus que saem lá do 1º de Maio, Igarapés, 22 de abril, vem fazendo aquela linha lá, ele não para em frente ao fórum e para aqui do lado da Riachuelo, daquela praça ali. E não para na Cruz de Fontim. Ônibus que vem lá do Paraíso, por exemplo, ele não para em vários pontos e para no outro ponto, o cara tem que usar a cadeira de roda, tem que ir lá voltar para trás para ir no local que ele quer ir. Os ônibus que saem lá do Rio Comprido, por exemplo, aonde que tem gente cadeirante e gente que usa muleta, que não tem condições de vir, chega nos pontos de ônibus, ele não para naquele ponto e vai parar no outro ponto. Ônibus que sai da Vila Garcia, que vem pela Bandeira Branca, todo, ele não para num ponto e vai parar no outro ponto. Ônibus que vem lá do Parque Santo Antônio, Maria Amélia, aquela região, ele também não para num ponto e vai parar no outro ponto, para o povo entender como que é a situação. Quem usa esses bondão, esses ônibus, é assim, é gente carente que paga o ônibus R$4,20. Desde que você paga, você tem direito de ele parar em todo quanto é ponto. É só em Jacareí que não acontece isso. Se eu pago, eu tenho o direito de reclamar. E aí, olha essa situação, como é que chegou no projeto. E eu fiz uma emenda do projeto. A comissão, porque a verdade, você faz a emenda, o jurídico tem que aprovar e a comissão também tem que aprovar se vai emenda para votação. A comissão deu o contrário. Então, ela não vai para o plenário para ser votada.
Mas, gente, esse projeto não vai beneficiar a pessoa carente. Como que à noite? O que esse pessoal vem fazer para a cidade à noite? Das 9 horas até as 5 da manhã, se não tem onde, depois da 00:30. Não, calma aí. Depois eu te dou a parte para você. Senão eu estou gravando que eu tenho que pôr esse vídeo no ar. E aí, essa situação não acontece para pessoas carentes. Se nós vamos votar esse projeto, eu vou votar favorável, porque a minha emenda não passou, eu não posso votar contrário a isso aí. Mas não vai favorecer a população mais carente e não vai favorecer aquele pessoa que mais precisa na nossa cidade. Que é a hora que você vem para a Santa Casa, que é a hora que você vem para o SIM, que é a hora que você vem para o supermercado à parte da manhã, fazer uma compra, tem que carregar sacola longe de um ponto e no outro, não vai favorecer. Vai favorecer é quem vem para a cidade depois das 21 horas até a 00:30. Só que no projeto é até às 5 da manhã. População da cidade de Jacareí. Quando você vai para a rua, você diz o seguinte: eu estou aqui para favorecer todo o povo da nossa cidade. E esse projeto está discriminando a maior parte do pessoal carente. Não está favorecendo a pessoa carente. Não podemos até pensar nesse projeto e votar favorável ao projeto. Mas também não é crime votar favorável, porque também não é crime, porque está favorecendo uma parte de gente. Então nós temos que votar favorável, eu vou votar favorável, se todo mundo votar favorável, porque eu também vou votar por uma parte de gente. Mas não é justo, porque ele não vai favorecer a pessoa mais carente da nossa cidade. Então eu queria que vocês compreendessem aí o projeto, a população, porque não a minha emenda não foi, porque votaram contrário à minha emenda. Obrigado a todos, e quem fala aqui nesse momento, desse projeto aqui, é o vereador Valmir do Parque Belu. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobres vereadores, assessoria aqui presente, quem nos acompanha pela TV Pública, pela TV Câmara, TV Pública da cidade. A respeito do projeto do vereador Juarez Araújo, eu já fiz esse comentário com ele, mas vou reforçar aqui. Na verdade, esse direcionamento não deveria ser projeto de lei, porque, no meu entendimento, é incumbência da Secretaria de Mobilidade administrar o controle, o tráfego, né, do transporte coletivo. Né? Quando a gente faz algum pedido, né, a gente encaminha, e eu estive aqui como suplente em 2015, e nessa época já estava dessa maneira, nessa linha, o transporte coletivo. Eu também fiz uma reivindicação para que voltasse à normalidade. Qual que é a normalidade? O circular parar em todos os pontos de ônibus. Porque o usuário, ele tem uma necessidade. Por que eu vou na Santa Casa? Por que eu vou até a prefeitura? Por que eu vou ao Mercadão? A Rua do Banco é a Rua Dr. Lúcio Malta. E às vezes eu tenho que descer lá no Conde Frontin para voltar para a Praça do Rosário, para mim ir até onde eu quero. É desconfortável, gente. Mas, e se tratando da saúde, na época foi o meu embasamento para poder que voltasse à normalidade, por conta que você está com dor. Não tem carro próprio, na época nem tinha Uber.
O pessoal vinha no circular, por muitas vezes lotado, sacudindo por causa dos buracos na rua, e ter que ainda descer num ponto posterior ao mais próximo da Santa Casa de Jacareí. O desejável para a nossa cidade seria que pudesse ter um corredor de ônibus e sobrasse 2 vias para os outros modais da cidade. Mas não é. Nossa cidade tem 368 anos, estrada muito antiga, principalmente as centrais, né? Hoje, para a gente ver, tem estrada que ainda é paralelepípedo no centro da cidade. Mas o trabalho para refazer o centro da cidade é muito grande. Drenagem, né? Fechar a cidade, porque é mexer no centro da cidade. Mas, então, não dá para fazer. E eu, assim, é uma lógica, eu acho que nem precisava desse projeto, vereador Juarez, porque é lógica. Você criou um projeto de corredor do ônibus. Eu ando de ônibus. Às vezes eu largo meu carro em casa e ando de ônibus, porque eu gosto de olhar para as pessoas. E a gente vê o quê? Eu estou precisando ir na Santa Casa, por exemplo, vou pegar a saúde aí, preciso ir na Santa Casa, vou fazer um exame médico, eu tenho que descer no Conde Frontin e voltar a pé. E às vezes eu tenho que ir sentada, ficar olhando as pessoas descer do circular à minha frente e eu não poder descer. Não tem essa lógica. Não tem essa lógica, gente. Quem anda no circular sabe. Agora tem o projeto corredor de ônibus. Agora ficou mais ainda a prioridade de um estar atrás do outro. Não tem lógica. Não tem lógica. Não parar em todos os pontos da cidade, centro da cidade. Não tem lógica. É a mesma coisa agora, falando da pandemia. Várias reformas foram feitas nos horários, no atendimento da população do circular. Não tem lógica você diminuir o horário de atendimento da população no período noturno. Às vezes chega cansada do serviço. Não tem ônibus previsto. Ficar 1h30 esperando o ônibus. Eu acho que é difícil, mas o gestor público ele tem que fazer o mesmo trajetória, o mesmo itinerário que cada cidadão, para daí sim efetivar algum decreto, efetivar alguma mudança. Essa, por exemplo, para mim é irracional desde quando foi implantada em 2015. É irracional. Eu, por exemplo, eu pegava o ônibus para trabalhar no museu, o 9. Eu perdia 4 minutos. Eu era obrigada a pegar o ônibus no horário antes para mim não bater cartão atrasado. Por conta do quê? Capricho. Capricho dos gestores, que não senta no lugar do povo. Eu tinha que descer na cabeceira da ponte, daí o semáforo fechava. Esperar o semáforo abrir. Quando chegava no fórum, o semáforo fechava. Eu perdia 4 minutos. Por várias vezes, perdia meia hora de trabalho. Então, não é brincadeira. É muito legal a gente se colocar no lugar do povo antes de fazer umas atitudes. Se tivesse lógica de um ônibus não parar atrás do outro, aí a fluidez estava acontecendo. Aí a acessibilidade estava acontecendo. Mas não é a realidade da nossa cidade. A 15 de novembro não tem essas condições. E quando você volta também ali por trás, ele está pegando muito a 15 de novembro as praças aqui, mas vamos voltar lá por trás. Iniciando depois da antiga telefônica de Jacareí, atrás lá do Promovale, você foi no banco, foi no Mercadão, está com sacola. E você tem que andar mais com as coisas na mão, porque ali é volta. Com peso na mão. E pagar 4,10 de passagem. Depois, a JTU fica falando que está tendo prejuízo por causa do Uber. Ué, o Uber me pega na porta e me deixa na porta. Então, se a gente quer... A gente sabe, eu fui vendedora há muitos anos. Meu primeiro emprego foi balconista. Em padaria, depois em loja de corredor de retalho. E o cliente sempre tem razão. Por que isso não funciona para a JTU? Por que isso não funciona para a JTU? E quer manter os clientes.
Se não agrada, como que vai manter? Dificulta ainda o trabalho. Então, para mim, essa questão de parar em todos os pontos é questão de raciocínio em favor de quem usa o transporte coletivo. Porque a cidade não tem vias para ter um corredor de ônibus especial. Então, eu sou favorável ao projeto, embora, mais uma vez, deveria ser uma atitude de gestão da Secretaria de Mobilidade Urbana. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Eu quero aqui comentar em relação desse projeto, que é um projeto do transporte público, e ter a emenda do vereador Valmir, o projeto do vereador Juarez. Eu acho que qualquer projeto que melhorar para o povo, sem sombra de dúvida, a gente vai estar votando favorável, mas é importante que a gente também saiba, como é o transporte público, esse gigante, que o transporte público, na realidade, ele foi criado para atender o povo, a população, que precisa se deslocar da sua casa para o trabalho, para o centro, enfim, para os outros lugares. E antigamente era municipalizado, e com o passar do tempo acabou se dando concessão para as empresas privadas, e hoje em toda a cidade, não só em Jacareí, onde você liga a televisão, a reclamação é em geral, o transporte público vai mal. Porque antigamente se ganhou muito dinheiro, os empresários se enriqueceu em cima do transporte público, e hoje a gente está vendo aí em vários lugares aí, o transporte público, as empresas entregando, dizendo que está quebrando, e é um desafio, é um desafio. O transporte público é um desafio para qualquer gestão, para trabalhar em cima, porque é o que a população precisa, necessita para ir trabalhar, para procurar emprego. A gente já viu o que aconteceu em Taubaté, está agora em São José dos Campos, fazendo a licitação, e é inadmissível, muitas coisas não dá para aceitar, o prefeito Feliz fazer lá uma audiência pública, e dizendo que as empresas que ganhar não precisa mais ter cobrador. Isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo, não dá para concordar numa situação dessa. E aí os empresários procuram dizendo que perdeu o passageiro para o Uber. E aí eu pergunto, em São José dos Campos são 780 cobradores, aqui em Jacareí é em torno de 250 cobradores. Será que os empresários não têm essa mentalidade de saber que se eles demitirem esses cobradores, amanhã esses cobradores vão estar fazendo Uber? Então é isso que precisa se discutir. E aí é importante envolver o poder público, envolver as administrações, porque não dá para acreditar que as empresas não têm condições, principalmente aqui em Jacareí, onde a JTU sozinha detém um monopólio, onde existe 230 mil habitantes. Então são coisas que muitas vezes a gente ouve, e a gente cobra mesmo com razão, e aí eu acho que o que nós temos que discutir aqui para Jacareí é um transporte público de qualidade, é um transporte aonde possa atender a população, com programas voltados para o transporte. Aqui já tem que discutir, começar a discutir. Eu acho que nas próximas gestões aí, de fazer um terminal urbano, para fazer a integração 100%, eu acho que é esses projetos que tem que ser discutido no transporte urbano, porque senão a população não aguenta. E infelizmente, hoje existe o Uber, existe os clandestinos, existe os alternativos, porque os empresários achou que era muito fácil e deixou essa lacuna, e hoje estão aí padecendo. Agora, enquanto a gente estiver aqui, nós não podemos deixar o povo continuar padecendo, o povo continuar sofrendo, conclamando mais ônibus, E eu acho muito engraçado, porque aqui se falou muito no começo, que o contrato que o Hamilton Mota assinou na outra gestão, no apagar das velas, tinha sido irregular. E aqui nós da Comissão de Justiça, inclusive eu fiz parte, na época o vereador Valmir não quis fazer, porque eu era funcionário da empresa,
né, eu acho que ele duvidou da minha conduta, e aí não quis fazer, saiu, nós assumimos. Se não me engano, eu e a doutora Márcia, a gente assumiu, a gente conseguiu levantar as irregularidades, e esse é o papel do vereador, encaminhamos para o Ministério Público, chegou no Ministério Público, o Ministério Público arquivou, Abner. O Ministério Público arquivou, dizendo que estava tudo normal, que o contrato da JTU era aquele mesmo, estava tudo certo. E aí, Rodrigo, muitas vezes a gente comenta aqui que não consegue mexer no contrato hoje, porque foi ilegal assinar o contrato não apagar a vela. Se o Ministério Público, está lá no Ministério Público, ele arquivou, dizendo que está tudo legal. Agora, nós sabemos que existe irregularidade lá. Por que o Ministério Público não quis tocar, certo? Para que essa gestão discutisse um novo contrato para a JTU. Então, muitas vezes, a gente não sabe como que funciona, porque ali tem irregularidade. Ali tem irregularidade, mas por que o Ministério Público arquivou? Essa é a pergunta que nós da comissão fazemos. Porque, né, várias CPIs foram feitas nessa casa, da provisão, será que vai ser arquivado também? E aí é aquilo que nós falamos, porque será que toda CPI vai acabar em pizza? É isso que o povo cobra. Então, eu acho que nesse sentido, o que a gente tem que discutir aqui é um transporte de qualidade para a nossa cidade, com conhecimento, porque na realidade as cobranças é muito grande em relação à população, que falta ônibus, né? Tem que ter uma gestão para encaminhar isso, para que a gente possa discutir o transporte na nossa cidade. O povo não pode continuar sofrendo, vereador Juarez. Né? A situação é difícil. Né? A gente sabe que hoje reduziu várias linhas, vários horários, mas a gente sabe também que voltou. Agora a empresa alega que ela tem um desequilíbrio de contrato, que ela não tem condições de ter mais carro na rua. Se não tem mais condições de ter mais carro na rua, infelizmente entrega o contrato. Né? E a administração tem que ter essa responsabilidade de saber encaminhar isso aí, porque o povo não pode continuar sofrendo e a gente tem que fazer essas cobranças aqui. Então, serei favorável ao projeto do nobre vereador, né, e tudo aquilo que for para melhorar para o povo e a população, conte com esse vereador que nós estamos juntos. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Queria começar aqui parabenizando aqui o vereador Juarez Araújo, parabéns Juarez, por trazer a essa Casa Legislativa um pleito tão necessário à nossa população. Tudo que flexibiliza e atende aos anseios da população deve ser observado e proposto por nós, que representamos e fomos escolhidos pelo povo. Esse projeto é pensado naqueles que utilizam o transporte público da nossa cidade. E nós sabemos que grande parte da população utiliza e depende desse meio de transporte. Além de ser uma fonte de renda de centenas de trabalhadores, pais de família e todos que levam o pão de cada dia para suas casas. Flexibilizar os pontos de embarque e desembarque é proporcionar segurança e conforto para a população, que não precisará se deslocar tanto até o ponto pré-estabelecido, podendo, por exemplo, desembarcar mais perto da porta da sua residência. Devemos pensar nos mais vulneráveis, idosos, gestantes, crianças e principalmente nas mulheres, que podem até ser vítimas de violência sexual, principalmente nos horários em que a rua está deserta. Além disso, em um momento de pandemia, haver mais opções nos pontos de embarque e desembarque diminui a concentração e a aglomeração de pessoas, algo extremamente importante e necessário no combate e na proteção do Covid-19. Entendo a importância desse projeto e adianto aqui que meu voto será favorável. Mas aproveito também esse momento para fazer uma crítica, Juarez. Durante esse momento que estamos vivendo de pandemia,
a empresa JTU, que presta o serviço de transporte público na nossa cidade, lamentavelmente vem deixando aí a população desassistida. Recebemos aí no nosso gabinete, acho que todos os vereadores, né, Paulinho? Você deve estar recebendo bastante lá também, diariamente, diversas reclamações sobre os atrasos nos horários das linhas, uma drástica diminuição no número de ônibus disponíveis, escassez nos bairros mais distantes e, do nada, surge uma greve dos funcionários e a população fica sabendo em cima da hora. E muitas pessoas perdem o dia de serviço por não ter opção para se deslocar, ou muitas aí, no dia que essa greve foi subitamente instalada, chegaram atrasados no seu serviço. É descaso atrás de descaso. Então, não tenho compromisso com a empresa de ônibus e vou deixar aqui bem claro o meu recado como vereador. Eu já falei e volto a repetir nessa tribuna. Queremos que a empresa preste um serviço de qualidade e que atenda à necessidade da população. Se não for possível ou entender que não é mais viável explorar o povo, como fez durante décadas, pegue seu boné e vá embora. Precisamos renovar o transporte público da nossa cidade. Renovar, abrir espaço para que novas empresas e novas propostas e novos modais no transporte público de Jacareí se apresentem e tragam melhores propostas para a nossa cidade e nosso povo. Essa é a opinião desse vereador. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Quero aqui novamente parabenizar o vereador Juarez e meu voto é favorável à aprovação desse projeto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu, conforme eu estive na tribuna, eu falei, vou votar favorável, mas não vai favorecer as pessoas mais carentes, que chegam das 5 da manhã até 21 horas. E não existe ônibus nessa cidade até 5 da manhã, é até meia-noite. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Só para justificar o meu voto, senhor presidente, já respondendo aqui o nobre vereador Valmir do Parque Meia Lua, que ele falou que para 2 horas da manhã, 1 e pouco, é verdade, mas começa cedo, vereador Valmir, 5 horas da manhã os ônibus já estão na rua, há tempo já, então tenha aí esse horário também, tá? E dizer que o projeto não favorece a população mais necessitada, então as pessoas que usufruem do transporte público nesse horário a partir das 21 horas, então essas pessoas não têm o merecimento de votar esse projeto favorável para eles. O que eu entendi é que o senhor não está a favor dessa classe que necessita do transporte público depois das 21 horas, o senhor não está considerando eles como pessoas que precisam sim de melhoria da qualidade de vida do transporte. E outra coisa, vereador, não dá para votar um projeto, senhor, eu queria pôr um projeto aqui para ser votado, aprovado por vocês, claro, vocês precisam entender, né? Mas o governo tem que governar para todos. No caso, como é que vai se fazer um projeto para voltar a parar em todos os pontos se a cidade não comportam? Então nós também temos que ter essa visão de governo também. O projeto poderia ser vetado se nós fizéssemos um projeto desse porte. Meu voto será favorável, claro, a favor da população da nossa cidade. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, eu espero que a gestão da acessibilidade e transporte do município, Secretaria de Mobilidade Urbana,
entenda e faça direcionamento para que todos os dias, todos os horários seja feito dessa forma. Não só esse horário especificado no projeto do vereador, porque é direito do consumidor, direito do usuário. E como eu falei, os ônibus param um atrás do outro. Então, eu sou favorável a esse projeto e que a gestão amplie esse horário de atendimento à população, aos usuários do transporte coletivo do município. Abraço para os motoristas e para os cobradores. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 14/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade dos ônibus do transporte público coletivo municipal de passageiros pararem nos pontos em horários e itinerários que se especifica. Autoria, vereador Juarez Araújo, projeto aprovado com 11 votos favoráveis.